Olha, gente, há quem confunda, né? Decoração e Feng Shui, mas são duas coisas distintas. A decoração é aquela ideia de agradar os sentidos físicos, combinar cores, até texturas. Mas o Feng Shui é voltado para a parte espiritual. Talvez você nem consiga visualizar o que ele está fazendo. Essa técnica milenar chinesa é o assunto do Tudo Mais Casa de hoje. E a gente conversa agora com a consultora de Feng Shui tradicional chinês e decoradora de interiores, a Fabiana Souza. Fabiana, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Olha, tem gente que fala Feng Shui. Aí eu tava treinando com ela antes, como é que eu falo? Ela me disse que é Feng Shui, tá certo? Isso. O Feng Shui é uma onomatopeia, é uma figura de linguagem. Feng representa o som do vento. Então, dependendo do lugar, da região da China, a pronúncia é diferente. Né? E o Shui é o som da água, ou Sui, Feng Shui, ou Feng Shui. E no Brasil, é que você fala? Eu falo Feng Shui, mas no Brasil se usa muito Feng Shui. Feng Shui, que é bom. Independente de qual seja o nome, a gente tenta fazer essa diferenciação, né? A decoração, claro, ela também faz bem para os sentidos. Quando a gente tem uma casa de cores e de texturas harmônicas, muitas vezes isso nos agrada. Agora, o que o Feng Shui vai fazer é diferente, né? O que ele vai harmonizar? O Feng Shui harmoniza o Qi. É a energia que vem do céu, que é uma energia intangível, é uma energia positiva, o Yang, e a energia que vem da terra, que é o Qi-Yin, a energia negativa. A interação dessas duas energias, a harmonia delas, vai promover a felicidade. Bom, tem algumas dicas práticas, né? Por exemplo, eu não sei se está certo, mas eu já li uma vez, por exemplo, que se o teu quarto faz parede com banheiro, é importante que a tua cabeceira não fique para essa parede. Faz sentido? Sim, por causa do encanamento e da perturbação que vai haver da água pelos canos. Qualquer perturbação que tenha no quarto vai ser prejudicial ao sono. Né? O sono, o ambiente deve ser muito acolhedor no quarto, que o ambiente seja bastante yin. As portas, vamos começar falando pelo quarto, daqui a pouco a gente mostra algumas fotos. Mas, por exemplo, a porta do quarto, como é que ela tem que funcionar? Da porta tem que ver o quê? Em relação à porta, como é que eu distribuo os móveis do quarto? Para ver a cabeceira da cama, por exemplo. Isso pelo Feng Shui da forma, que é o mais básico. Né? Entrando pela porta, nós devemos ver da cabeceira a porta. Nós devemos, deitados, ver a porta, só que não diretamente, né? Para poder estar numa situação de controle dentro do quarto. Então, desculpe, repete então? Então, nós deitados na cabeceira devemos ver a porta. Certo. Mas não deixar a cabeceira do lado da porta. Porque daí é uma situação de fragilidade. Nós devemos ter controle de quem entra e de quem sai do ambiente. A gente está vendo aqui umas... Não é exatamente do que você está falando, só que é um outro... Faz parte do Feng Shui tradicional. Tradicional. Sim, do tradicional chinês. E isso é o ciclo Wuxing, é o ciclo da vida. É este ciclo que nós usamos para fortalecer, enfraquecer e controlar as energias. Como é que você aplica isso numa casa? Porque isso aqui, olhando, não tem nada a ver com uma casa, né? Não tem nada a ver. Nós precisamos ter o ano de construção do imóvel, precisamos ter uma planta baixa e precisamos aplicar isso de acordo com o tempo e com o espaço. Então, nós aplicamos, são cálculos matemáticos que se aplicam em cima da planta baixa e se chega a uma espécie de mapa astral do ambiente. Isso seria uma espécie de mapa astral do ambiente? Não. Né? Isso aí é uma forma de cura. Uma forma de cura. Isso. Como se coloca as coisas ali dentro para que elas funcionem. Nós chegamos à conclusão, através de cálculos, quais são as energias atuando em cada ambiente. E a partir disso, nós promovemos ali certas curas através de formas e cores adequadas. Bom, a gente tem mais algumas fotos. Vamos mostrar aqui o que você trouxe, até para explicar para o nosso telespectador o que a gente está vendo, né? Vamos acompanhar aí essas fotos. Olha, o que a gente tem aqui? Nós temos aí uma entrada de uma casa muito bonita, só que ela é uma entrada abrupta. Nós chegamos através de uma rua diretamente para a porta. Então, a energia Yang, que entra pelas portas e pelas janelas, entra muito abruptamente. Como é que seria o melhor? O ideal seria um caminho sinuoso, né, onde haja um lago, ou uma piscina, ou algo que retenha mais a água, ou um caminho com flores, para que o Qi Yang possa adentrar por este imóvel mais calmamente. Mais calmamente. Vamos ver outras imagens também que a gente tem. Aí, isso, esse seria o ideal.
Obviamente não é fácil ter uma casa assim, né? Não é fácil, mas é o ideal, porque além de ser uma casa construída com materiais bem naturais, nós temos uma encosta nos fundos da casa, uma montanha. Isso é bom. Isso é bom, porque protege os relacionamentos, a saúde e a fertilidade também promove dentro do imóvel. E essa água, assim, vamos voltar para aquela imagem anterior, ainda a gente estava vendo a água na frente. Então, a frente precisa ter uma visão ampla, representa o pássaro carmim. E é como se fosse a visão, a consciência, e essa visão precisa ser clara. Então, um campo florido, algo que retenha o Qi e que faça ele circular suavemente antes de entrar dentro do imóvel. Perfeito. Agora a gente tem aquela outra... isso é uma entrada, né? Sim, essa é uma entrada. Aqui é a questão dos espelhos. As pessoas gostam muito do uso dos espelhos e é bem legal usar na decoração, só que é perigoso. O que acontece? No Feng Shui é muito difundida a ideia de que o espelho vai filtrar as energias. Vai devolver a energia de quem entrar na casa, não vi isso muitas vezes. Mas o espelho não possui essa propriedade de filtro. Ele não é um filtro. Então, quando a gente coloca um espelho de frente para a entrada da porta, ele vai rebater as energias. Então é verdade, ele vai rebater o que eu trouxe. Mas ele vai... as boas e as ruins. Não vai deixar a energia boa entrar também. Ele só vai rebater. Ele não filtra a energia. Então não é bom deixar o espelho virado para a entrada? Não é bom deixar o espelho virado. Pode ser como aquela situação ali de deixar um espelho na lateral e isso vai dinamizar o Qi no ambiente. Nem aquele cachorrinho ele também não vai ajudar? O cachorrinho é bom porque ele dinamiza. As pessoas, os animais de estimação, tudo leva energia e circula pelo ambiente. As plantas também? As plantas têm a propriedade de... Depende, né, da planta, né? As flores, elas são benéficas em todos os sentidos, mas algumas árvores, elas podem prejudicar o ambiente. Perfeito. Bom, aqui a gente tem um espelho quebrado. É uma catástrofe isso aí. Isso aí é como se fosse uma obra de arte, né? Você é uma catástrofe. É uma infelicidade. O que acontece? Nós estamos num ambiente desses e nós olhamos para ele e o que a gente vê? A gente se vê completamente fragmentado. Então, o ambiente, a gente precisa enxergar ele como nós estamos por dentro. E, às vezes, isso até é uma projeção inconsciente de como está o nosso estado interior. Então, essa questão de brincar... E aqueles espelhos, aqueles mosaicos com espelhos, com pequenos... Isso pode ser? De forma alguma, o espelho pode ser fragmentado. Né? É porque a visão vai ser distorcida. E o que nós enxergamos deve ser o mais próximo da realidade possível, porque toda ilusão ela é prejudicial. Essa foto aqui, a gente tem uma tática que muita gente usa, né? Que é aumentar um espaço com espelhos. E esse espelho está de frente para a cama, né? Que tal isso? É uma situação muito prejudicial. Na China, se tem essa questão como se está deitado e se a gente se enxerga no espelho, é como se nós estivéssemos nos vendo num túmulo, como se nós estivéssemos mortos. É mesmo? E tem a questão também de prejudicar o sono, de perturbar, porque nós vamos acordar de madrugada, vemos a nossa própria sombra e nos assustamos e temos medo, não importa a idade, a gente sente medo. É verdade. Achando que pode ser até uma pessoa estranha e isso perturba o sono, nos deixa... Como é que é a melhor maneira de usar um espelho no quarto, então? A melhor maneira é colocar do lado da cama, desde que nós não nos enxerguemos nela. E atrás? Pode ser, mas depende muito da configuração da energia no ambiente. É preciso ter um consultor mesmo para fazer essa distribuição de energia. Olha só, muito obrigada pelas dicas, né, gente? Olha, você que está em casa também acompanhando. Interessante. Obrigada, Fabiana. Obrigada mesmo.